Amém? A igreja pode estar sentada. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Quero louvar o Senhor por esse privilégio de nessa noite poder trazer uma palavra da parte de Deus que o Senhor já ministrou ao meu coração. E eu confesso que é uma responsabilidade muito grande estar aqui nessa noite para poder falar sobre família. Porque nos últimos dias nós temos sofrido tantos ataques, né? Com relação à família, todos os bombardeios, parece que todas as setas, todos os dardos inflamados do maligno estão vindo em direção à família. E o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração que eu gostaria de compartilhar com a igreja, que está em Números capítulo 12. Assentados mesmo nós vamos ler. E eu coloquei um tema, eu coloquei assim, conflitos familiares. Nós vamos falar sobre algumas coisas que acontecem no seio da família. E, às vezes, a gente pensa assim, não, mas eu acho que tem família que não tem problema, não tem conflito, né? E eu descobri, e várias passagens aqui na Bíblia, várias famílias assim, de gente boa, e que tinha conflito também, como a minha e a sua tem. Mas Deus é um Deus de relacionamento, né? Deus, ele quer se relacionar conosco. Deus, ele sempre vem ao nosso encontro para nos ajudar, para nos instruir, quanto mais com relação à família. Porque família é algo que nasceu do coração de Deus. Lá no início, né? Deus criou lá Adão e Eva para que o homem não vivesse só. Então, Deus é um Deus de relacionamentos. Só que nós aprendemos que onde tem pessoas, pode existir problemas de relacionamento, sabia? Onde tem pessoas, onde tem indivíduos, podem acontecer problemas de relacionamentos. Mas nós precisamos aprender como lidar, como conviver, como resolver esses problemas, amém? Então, vamos ler aí Números capítulo 12, no versículo 1, diz assim: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cusita que tomara, porque tinha tomado a mulher cusita. Disseram, porventura falou o Senhor somente por meio de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor o ouviu. Era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se aproximaram. Ele disse, ouvi agora minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra meu servo Moisés? Assim, a ira do Senhor contra eles se acendeu, e ele se foi. A nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente e pecamos. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre de sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Esteja isolada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve isolada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu, até que ela foi recolhida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, o Senhor verdadeiramente está neste lugar.
o Senhor tem total liberdade para ministrar ao meu coração, ao nosso coração nesta noite. Ó Deus, eu quero dar total liberdade para o Teu Espírito neste lugar, porque verdadeiramente o Senhor é Deus, verdadeiramente o Senhor está neste lugar. E eu quero, Pai, nesta noite me esvaziar de mim mesma, de toda sabedoria humana, terrena, para que eu possa ser cheia do Teu Espírito Santo. E aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu venha transmitir na íntegra para a Tua igreja. Aquilo que o Senhor já me revelou, que seja revelado à Tua igreja nesta noite. E que haja cura, libertação e salvação no meio da nossa família, para a glória do Teu nome. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre essa família, né? Família de Moisés. Arão e Joquebede eram pais de Moisés, de Arão e de Miriam. Eles foram um casal que eles tinham todos os motivos para se orgulharem de seus filhos. Olha que coisa linda. Moisés foi um líder, alguém que Deus escolheu para libertar o povo de Israel. Arão foi o primeiro sumo sacerdote da história de Israel. E Miriam era profetisa. Qual pai, qual mãe não se orgulharia de ter esses filhos? Todos foram escolhidos pelo Senhor. Mas como eu falei, até nas famílias de bem, até nas famílias que a gente acha que são perfeitas, existem conflitos familiares. E os conflitos existem para serem resolvidos. Não é para eles permanecerem no seio da nossa família. E nós vemos aqui nessa palavra que Arão e Miriam foram até Moisés. Eles se levantaram contra Moisés. Aqui fala, eles falaram contra a mulher de Moisés. A Bíblia fala que ela era uma mulher cusita. Uma mulher cusita era uma mulher de pele negra, talvez uma mulher africana, uma mulher negra. Mas a lei não falava nada que Moisés não poderia se casar, se desposar com uma mulher negra. Então não havia motivo para que os seus irmãos se levantassem contra ele por causa da cor daquela mulher, por causa da raça daquela mulher. E Deus entendeu que aquilo seria só um pretexto para arrumarem uma briga, uma confusão com Moisés. E foi isso que aconteceu. Na verdade, o que estava encoberto no coração de Miriam e no coração de Arão não era só o fato de Moisés ter se casado com uma mulher cusita. Na verdade, o que estava acontecendo no seio daquela família é algo que muitas vezes nós não estamos livres de acontecer na nossa família. Infelizmente, foi gerado no coração de Miriam e no coração de Arão os ciúmes. Mas olha que coisa maravilhosa. Quando eles falaram de Moisés, a Bíblia fala, no versículo 3, que Moisés era manso. Moisés, ele não revidou. Moisés, ele ficou em silêncio. Qual de nós gostaríamos de ouvir alguém falar do marido que nós escolhemos, nós que somos mulheres? E qual homem gostaria que alguém da sua família viesse falar da esposa que você escolheu? Por causa da raça dela, por causa do nível cultural dela, ou porque ela não fez faculdade, ou porque ela mora em tal lugar. Ninguém gostaria de ouvir falar de uma pessoa que você escolheu, que você ama. Mas mesmo assim Moisés não revidou, Moisés ficou em silêncio. Mas Deus veio em favor de Moisés. Olha que coisa linda. Porque o que estava acontecendo, na verdade, Miriam e Arão estavam enciumados. Porque Moisés era o líder. Quem liderava era Moisés. Arão e Miriam estavam ali como ajudadores. Eles tinham a função deles também. E o Espírito Santo começou a ministrar ao meu coração que muitas vezes, na nossa família, também acontecem desentendimentos. Nesse caso, esse desentendimento acabou em desgraça. Aconteceram coisas que foram piorando a situação. Mas eles logo se atentaram. Eles logo se atentaram para o que estava acontecendo. Porque, queridos, em toda família, por mais que tenha amor,
existem conflitos, existem diferenças. E não foi diferente na família de Moisés. Os conflitos, eles fazem parte da nossa vida. Nem sempre nós concordamos com tudo que o marido faz. Nem sempre o marido concorda com tudo que a esposa faz. E isso gera um conflito. E quando o filho faz ou fala, também gera um conflito. E aí nós precisamos de quê? Nós precisamos de uma unção de acordo nas famílias. Olha, eu não gosto quando você faz isso, isso não me agrada. Nós precisamos falar, nós precisamos ter acordo, nós precisamos conversar. Muitas vezes o marido ou a esposa faz uma coisa e aquilo vai se repetindo, repetindo, e um não fala para o outro que não gosta daquela atitude. Às vezes é o filho, às vezes é o pai que faz com o filho, mas não coloca as claras, não conversa, não tem diálogo, não busca resolver aquele problema. E muitas vezes chega ao ponto de uma separação. Às vezes acontece isso. Mas voltando aqui para a história de Moisés, assim, o Senhor falou muito forte ao meu coração quando o Senhor chamou os 3 para conversar. O que o Senhor falou ao meu coração é que quando tem um problema, quando tem um conflito, quando foi identificada uma dificuldade, nós não podemos mascarar os problemas dentro da nossa família. Problema tem nome, problema precisa ser resolvido. Eles tentaram mascarar com a situação da mulher cusita. Eles tentaram chamar a atenção de Moisés, porque Moisés havia casado com aquela mulher cusita. Mas, na verdade, não era aquele o problema deles. O problema deles era a liderança de Moisés. Só que eles se levantaram contra Moisés. E Deus veio em favor de Moisés. Sabe o que eu aprendi com essa palavra? Que Moisés era uma autoridade que Deus instituiu. Moisés era o irmão mais novo. Ele era o caçula. Arão e Miriam eram mais velhos, mas Deus escolheu Moisés. Deus instituiu Moisés como autoridade. E quando Deus institui uma autoridade dentro da minha casa, dentro da sua casa, na igreja, uma liderança sobre nós, nós não podemos nos levantar contra essa autoridade. Porque Deus chamou-os e falou assim, olha, eu falo com profetas, eu falo no versículo 6, ele diz, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Deus falou assim, olha, se tiver profeta, eu até posso falar com o profeta em sonho, em visão, mas com Moisés eu falo boca a boca, face a face. Deus estava falando assim, olha, eu escolhi Moisés. Eu falo direto com Moisés. Vocês não precisam se preocupar com as escolhas de Moisés. Vocês não precisam se preocupar com a vida de Moisés. Sabe o que o Espírito Santo falou para mim? Que muitas vezes tem contenda, tem briga, tem conflito, tem separação, tem discórdia, porque nós não aceitamos as autoridades que Deus instituiu sobre a nossa vida. Às vezes, todos nós somos filhos, né? Hoje, muitos de nós já somos casados. Mas, às vezes, estamos na casa dos pais e achamos que sabemos mais do que o pai. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, Deus instituiu o seu pai e a sua mãe sobre a sua vida. Eles são autoridade sobre a sua vida. Se eles fizerem escolhas erradas, se eles fizerem coisas erradas, Deus vai tratar diretamente com eles. Deus não vai usar você como filho, que está debaixo da autoridade do seu pai, para se levantar contra o seu pai. De maneira nenhuma. Deus não vai usar você, esposa, para se levantar contra a autoridade do seu marido. Foi Deus quem instituiu ele sobre a sua vida. E com ele, Deus vai tratar. Assim como Deus falou com Moisés. Não é por isso, por essa palavra, nós acharmos, então eu posso fazer o que eu quiser. A minha mulher tem que ficar quieta, ela vai ter que aceitar tudo, ela vai ter que se submeter a tudo, mas você vai ter que se submeter a Deus. Deus vai vir requerer e cobrar de quem é a autoridade. Mas nós, como tem um ditado que fala assim, manda quem pode, quem tem juízo obedece. É mais ou menos isso. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Não é porque a gente é bom, não é só porque a gente quer ir para o céu.
é por algo também aqui nessa terra. Olha o que aconteceu com Miriam. Deus chamou os três e falou. Deus falou, com Moisés trato eu. Mais ou menos assim, cuida da vida de vocês. Foi mais ou menos isso. E Deus saiu. Quando Deus saiu, quando Deus se ausentou naquela nuvem, porque ele não vinha face a face falar com eles, Miriam estava leprosa. A carne de Miriam estava com lepra. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Sabe por que é melhor nós nos submetermos às autoridades instituídas por Deus? Porque quem não se submete fica leproso, fica doente. E às vezes essa lepra não vai ser visível na carne, que todo mundo vai ver, como aconteceu com Miriam, não. Às vezes essa lepra vai ser na sua alma, no seu interior. Pessoas que não rompem, pessoas que estão atadas, pessoas que estão presas no ministério, pessoas que não experimentam o melhor de Deus aqui nessa terra. Pessoas que estão achando que só vão desfrutar dos benefícios do Senhor lá no céu, porque ainda estão leprosos, porque não se submetem à autoridade. E pessoas que são autoridades, que foi Deus que instituiu, mas que não reconhecem a soberania de Deus sobre a sua vida. Pessoas desta forma correm um grande risco de ficar leprosos. E o que aconteceu com Miriam? Quando ela ficou leprosa? Com certeza naquela casa houve um espírito de discórdia. Moisés ficou triste por causa dos irmãos. Acredito que por um tempo, não sei quanto tempo, talvez horas, dias, se separaram, não estavam tão juntos, não era mais uma família unida. E essa Miriam, vale a pena nós lembrarmos, que é aquela que ficou ali no rio, vigiando o cestinho de Moisés, até a filha de Faraó encontrá-lo, para cuidar dele. Quanto amor essa irmã não tinha por Moisés. O quanto ela não amava esse irmão, mas mesmo assim surgiu um conflito, mesmo assim surgiu uma dificuldade. Mas todos nós que estamos aqui nessa noite, nós temos uma família. Nós temos os nossos pais, nós temos os nossos filhos, nós temos a nossa casa, e nós amamos a nossa família. Independente dos conflitos que nós vivemos na nossa família, nós amamos. Mesmo com divergências, mesmo com pensamentos diferentes, mesmo com dificuldades, mesmo com conflitos, nós amamos a nossa família. E sabe o que aconteceu? Eu entendo que Deus permitiu, porque aquela lepra veio de Deus. Miriam ficou leprosa porque Deus permitiu Miriam ficar leprosa. E quando Miriam ficou leprosa, o que aconteceu? Ela ficou muda. Ela que tinha falado de Moisés, ela se calou. Arão, imediatamente, que tinha acusado, foi pedir desculpas. E Moisés foi clamar ao Senhor por aquela irmã que com certeza ele tanto amava. O que o Senhor falou no meu coração é que às vezes Deus permite pessoas ficarem leprosas, pessoas ficarem doentes na nossa casa, no seio da nossa família. Sabe para acontecer o quê? Para nós nos unirmos. Porque às vezes nós estamos tão ensimesmados, tão preocupados conosco mesmo, com os nossos problemas, com o nosso trabalho, com a nossa casa, com os nossos filhos. E fala a verdade, quando surge uma doença, se é de um familiar de longe, às vezes tem anos que você não vê, porque nunca pode ir lá visitar. Mas se ele ficar doente ou morrer, o dinheiro aparece, todo mundo vai lá porque a pessoa ficou doente. Então, Deus permitiu a lepra para trazer uma mudança de atitude na família de Moisés. Eles se uniram, eles foram clamar ao Senhor. Eles foram pedir ao Senhor pela cura de Miriam. Mesmo que eles tinham errado em confrontar Moisés, mas eles se arrependeram e foram diante do Senhor pedir ao Senhor que curasse Miriam. E a palavra que Deus deu foi uma palavra a respeito de eles esperarem.
Eu estava lendo essa palavra hoje e o povo de Israel tinha acabado de sair do Sinai, eles estavam caminhando. E eles não gostavam de perder tempo, ficar muito tempo num lugar. E Deus falou que Miriam, só depois de 7 dias, ela podia voltar para o arraial. Então, o povo teve que parar a sua viagem e ficar neste lugar onde eles estavam, até Miriam se recuperar da sua lepra. Eu não sei, na sua família, se tem alguém leproso. Ou talvez seja até você mesmo, que está vivendo um momento, uma dificuldade de lepra. Porque você não honrou a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Mas o Espírito Santo ministrou o meu coração, quando nós estávamos sentados ali durante o louvor, que essa noite é noite de curar os relacionamentos. É noite de cura nos relacionamentos. Mas para nós resolvermos as nossas dificuldades, nós precisamos confrontar os problemas. Problema tem nome. Problema a gente não coloca debaixo do tapete. Muitas vezes nós, como pais que somos, pensamos que sabemos tudo, que nunca erramos, mas nós erramos. Eu falo para vocês, irmãos, em nome de Jesus, diante do Senhor, todas as vezes que eu errei com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 25 anos e uma de 20 anos. Todas as vezes que eu errei, eu fui até eles, me consertei, pedi desculpa e falei para eles, eu errei. Mas pode ter certeza de uma coisa, todas as vezes que eu errei com vocês, é porque eu queria acertar. Eu nunca errei de propósito. Eu nunca fiz nada para prejudicar vocês. Eu sempre fiz querendo melhor. Mas, às vezes, mesmo querendo melhor, a gente erra, a gente falha. Mas nós não podemos carregar a mala da culpa. Nós não podemos aceitar ficar leprosos. Nós precisamos querer ser curados. Nós precisamos reconhecer quando nós erramos. Nós precisamos reconhecer quando nós não aceitamos e não honramos as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Como nós estamos falando de família, eu vou me ater à paz. Mas a autoridade também é pastor, é professor, são governantes, são pessoas que Deus estabeleceu. Deus havia estabelecido Moisés. Deus levantou Moisés. Ainda que Arão e Miriam estivessem ali para ajudar, o líder era Moisés. Eles nunca poderiam ter se levantado contra Moisés. E às vezes, você está aqui nessa noite e você está com alguma dificuldade na sua família. E às vezes a dificuldade que você está vivendo com seu filho ou com seu marido é algo porque você não se submeteu à autoridade. Às vezes você não aceitou a autoridade do seu pai sobre a sua vida. E hoje o seu filho não aceita a sua autoridade sobre a vida dele. Às vezes o que a lepra trouxe para você hoje é tristeza, é mágoa, é decepção. Às vezes você é frustrado, às vezes você é triste. Às vezes você é uma pessoa que nem valoriza a sua família, só vê defeitos, só vê problemas, só vê dificuldades. Eu quero te convidar nessa noite a pedir ao Espírito Santo para tirar os seus olhos dos defeitos e começar a colocar os seus olhos nas qualidades do seu marido, nas qualidades da sua esposa, nas qualidades do seu filho. E você que é filho, você que está com seus pais, honre os seus pais. Enquanto eles viverem, não pense, agora eu casei, eu não preciso mais honrar, eu não preciso mais respeitar. É para toda a vida. Quem não honra a autoridade, quem não respeita a autoridade que Deus instituiu, mesmo que o seu pai não seja crente, mesmo que você saiba mais do que o seu pai. Hoje, claro, os jovens sabem muito mais do que nós, muitas coisas, né? Com relação à informática, com relação ao conhecimento, muitas coisas. Mas a sabedoria é algo que vem de Deus. Se os jovens soubessem
Quanta sabedoria existe dentro de um idoso, dentro de um pai, de uma mãe, de uma avó, de um avô. Às vezes até que não serve ao Senhor. Às vezes não tem a sabedoria do Senhor, mas tem conhecimento, tem experiência de vida. Mas nós não queremos perder tempo. Ninguém tem tempo para ouvir ninguém. Ninguém tem tempo para ouvir história. Mas muitas vezes nós aprendemos com as histórias de quem já viveu mais do que a gente. Eu penso que a família tem sido tão atacada, tão bombardeada, porque muitas vezes nós não respeitamos as autoridades que Deus instituiu e começa dentro da nossa casa. Se você que é mãe não ensinar o seu filho a honrar o seu marido, se você despreza, se você fala mal dele na frente dos seus filhos, como eles vão honrá-lo? Começa dentro da nossa casa. É dentro da nossa casa que nós precisamos começar a honrar. E os filhos honrarem os pais, respeitarem os pais. A Bíblia fala que quem honra pai e mãe tem os seus anos de vida acrescentados. Quantos jovens têm na sua vida ceifada? Quantos jovens morrendo? Será que é só porque bebe, só por causa de dirigem embriagados? Não. Desonram, desrespeitam, ficam leprosos, ficam doentes. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E o Senhor ministrou o meu coração nesta tarde. Que tem pessoas que às vezes estão leprosas. Às vezes estão enfrentando dificuldades. Às vezes estão doentes na alma. Porque não respeitaram, não honraram, não respeitaram pessoas que foi colocadas sobre a sua vida como autoridade. Mas nessa noite, o Senhor está nos dando uma oportunidade de nós fazermos um concerto. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Queridos, a rebeldia, a desobediência, ela nos faz ficar leprosos. Quantas jovens podem ter se casado contra a vontade dos pais, em desobediência? Quantos filhos fazem o que querem, não respeitam mais, não têm mais temor? Acho que agora fizeram 18 anos, pode fazer o que quer da vida. E é por isso que as famílias têm sido bombardeadas desta forma. Ninguém respeita mais ninguém. A Bíblia fala também para os pais: pais, não provoquei ira em vossos filhos. Quantos pais também provocam a ira nos filhos? Quantas vezes os filhos também provocam ira nos pais? Mas o princípio do Senhor, e Deus é um Deus de princípios. Se você for obediente, se você obedecer, se você se submeter, não se preocupe. Talvez você pode pensar: mas pastor, meu marido nem é crente, como que eu vou me submeter? Querida, Deus instituiu ele sobre a sua vida. Deus vai tratar e trabalhar com a vida dele. Às vezes você está pensando: pastora, mas a minha mãe não é crente, você não sabe como é que é lá na minha casa. Deus instituiu a sua mãe, ela é autoridade sobre a sua vida. Se você honrá-la e respeitá-la, Deus vai tratar face a face com quem está sobre a sua vida. A palavra de Deus para nós nessa noite é: não se levante contra a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Não se levante, querido. Não se levante contra a autoridade, contra quem Deus colocou sobre a sua vida, seja ele quem for. Ah, mas você não sabe como que é meu patrão, ele é incrédulo, ele é ruim, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele está sobre a sua vida como uma autoridade. Respeite-o, honre-o, e Deus vai tratar com ele. Foi Deus que colocou sobre você. Talvez você pediu um emprego. Às vezes você fez até campanha aqui para ter um emprego, né? E aí agora você tem um emprego e você murmura, você reclama, você amaldiçoa o seu patrão.
louve ao Senhor pela vida dele. Honre o seu patrão com o seu trabalho, com a sua pontualidade, com o seu testemunho, porque com ele Deus vai tratar. O Senhor falou muito forte ao meu coração nessa tarde. Existem pessoas que estão leprosas porque não respeitam autoridades. Acham que são dona de si mesmas. Outro dia eu até brinquei lá em casa, né? A minha filha riu, porque eu falei assim: eu nunca fui dona do meu nariz, porque eu casei com 18 anos. Então até 18 anos eu estava sob o domínio do meu pai. Quando eu fiz 18 anos eu casei e vim para o domínio do meu marido, né? Aí ela riu. Mas é verdade. É verdade. Todos nós estamos debaixo da autoridade de alguém. Ninguém está sozinho. Ninguém pode andar por aí sem se submeter, sem obedecer, sem obediência. E eu louvo a Deus por eu sempre ter obedecido meu pai. Mesmo em coisas que eu achava absurdas. Tinha coisas que eram absurdas, mas eu obedecia. Eu sempre obedecia. E hoje ele fala para mim. Várias vezes ele falou: Deise, teve coisa que nem precisava, né? Mas que bom que você me obedeceu. E eu louvo o Senhor, porque por eu ter obedecido, eu tenho sido tremendamente abençoada na minha família. Para a glória do nome do Senhor, vale a pena obedecer. Vale a pena se sujeitar. Eu sei que num tempo de tanto modernismo, num tempo de tanta independência, num tempo em que ninguém deve obrigação, satisfação para ninguém. Todo mundo faz o que quer, vai onde quer. A mulher trabalha, o dinheiro é dela, ela compra o que ela quer. O marido não tem que falar para ela quanto ganha. Queridos, essa é a contramão da palavra de Deus. No reino de Deus é tudo diferente. No reino de Deus nós nos submetemos. No reino de Deus o salário junta. No reino de Deus filho obedece ou respeita pai e mãe. No reino de Deus mulher se submete à autoridade. Isso é reino de Deus. É palavra de Deus. E quem não se submete, é a palavra que fala. Quem não se submete à autoridade fica leproso, fica doente. Mas essa noite é noite de cura. Talvez você está vivendo um problema na sua casa. Talvez você está vivendo um problema com o seu filho, com a sua filha. Mas que você também já fez com a sua mãe, com o seu pai. E hoje você está experimentando na pele. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Só se o Espírito Santo falar com você. Você que entrou aqui nessa noite, que está passando por um problema familiar. No seu casamento, com o seu filho. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Essa noite é noite de cura. Se você identificou que o Senhor falou com você, se você não se submeteu à autoridade, se você foi um filho desobediente, se você não se submete a qualquer tipo de autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, você pode estar leproso. Mas o Senhor está aqui nessa noite. E Ele é Deus que cura lepra. Ele é Deus que cura lepras visíveis e invisíveis. Talvez você está passando com seu filho o que você fez com seu pai. Talvez você está vivendo o que a sua mãe viveu com o marido dela. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. E Ele quer curar os relacionamentos. Queridos, às vezes nós precisamos voltar e nos arrepender. A palavra de Deus fala que aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Se você errou, se você foi desobediente, se você não respeitou, se você não respeita, ou talvez hoje você até está respeitando, mas você não respeitou lá sua mãe, o seu pai. E hoje você está colhendo, porque a vida é feita de semeadura. E nós colhemos aquilo que nós semeamos. É claro que Deus perdoa os nossos pecados. Nós somos novas criaturas. Mas tem coisas que nós precisamos fazer. Às vezes é preciso voltar. Às vezes é preciso ir até o pai, até a mãe, até o marido. E se arrepender.
e pedir perdão por não ter sido uma boa filha, por não ter sido um bom filho, por não ter ouvido aquele conselho que a sua mãe te deu, que o seu pai te deu, que o seu líder te deu. Às vezes pode ter pessoas aqui nessa noite que se rebelaram contra a sua liderança, se levantaram contra o seu líder, contra o seu pastor. Essa noite é noite de cura. Se é com você, saia do seu lugar, faça um conserto. E se o Espírito Santo falar ao seu coração, se você vê que é preciso, vá até a pessoa. Pare de carregar a mala da culpa. Não, meu filho é assim porque eu sou culpado. Não, é porque eu não fiz isso. É porque eu não tinha dinheiro para dar isso para ele. É porque eu não comprei aquilo que ele queria. Deixe a mala da culpa. Conserte-se. Faça um conserto. Eu quero pedir os obreiros. Eles vão tocar. Eles vão orar por vocês que estão aqui na frente. E você que sabe onde você errou, confesse agora para o Senhor. Não precisa falar para eles não. Eles só vão tocar e vão orar com vocês. Você vai falar para o Senhor: Senhor, eu me lembrei daquele dia que eu não respeitei, aquele dia que eu desacatei, aquele dia que eu falei mal da minha liderança, aquele dia que eu desonrei o professor. E às vezes hoje o seu filho te dá trabalho terrível na escola, mas às vezes você também fazia isso. Às vezes você não respeitava professor. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Os irmãos podem tocar, amém? Senhor, em nome de Jesus, tenha total liberdade nesse lugar, Senhor. Deus, envia teus anjos agora, anjos de guerra, anjos de batalha, para começar a guerrear pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite. Senhor, aqui tem pessoas que têm enfrentado problemas familiares. Aqui tem pessoas que têm problema com filhos. Aqui tem pessoas que têm problema com o marido. Aqui tem pessoas que têm problema, Senhor, com a liderança. Mas o Senhor é Deus. A tua palavra é a verdade. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra traz cura. A tua palavra liberta. Senhor, em nome de Jesus, tenha liberdade nessa noite. Espírito Santo, traz a memória de cada um, onde precisa ser feito conserto, onde foi que nós erramos. Tenha liberdade, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ser curados. Nós queremos ter uma família saudável. Nós queremos aprender a lidar com os conflitos que acontecem no seio da nossa família. Nós queremos aprender a honrar as pessoas que o Senhor tem colocado como autoridade sobre a nossa vida. Porque nós entendemos que toda autoridade vem de Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Nos ajuda, Senhor, para que nós não venhamos ser feridos de lepra, como Miriam foi ferida. Senhor, começa a sondar nesta noite pessoas que estão leprosas na alma, nos sentimentos, nas emoções, pessoas que estão doentes, pessoas que começam alguma coisa e não conseguem terminar, pessoas que estão paralisadas no seu ministério, no seu chamado, pessoas que perderam o controle, a autoridade sobre os seus filhos, pessoas que não têm domínio, pais que perderam o domínio sobre os seus filhos, filhos que não respeitam os pais, filhos que acham que porque cresceram, porque têm mais conhecimento, não precisam mais honrar, não precisam respeitar. Espírito Santo, é o Senhor que traz o convencimento. Convence nesta noite, cura nesta noite, cura toda lepra, cura toda dor, cura todo trauma, cura toda rejeição, cura todo autoritarismo. Senhor, nesta noite, podem existir pessoas aqui que aproveitam da sua autoridade para exercer autoritarismo,
para oprimirem os filhos, a esposa. Mas o Senhor é Deus, e como toda autoridade vem do Senhor, é o Senhor quem trata com cada um. Toma nas tuas mãos, Espírito Santo, cada vida que entrou aqui nessa noite. Toma nas tuas mãos cada família, cada lar representado, e nos ensina e nos ajuda a cada dia a nos sujeitarmos, a nos colocarmos como filhos obedientes, que quando fizermos alguma coisa, façamos como se fosse para o Senhor, em nome de Jesus. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, meu irmão. Em nome de Jesus, restauração na família nesta noite. Que palavra poderosa. Ah, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Coloca de pé para você adorar o Senhor enquanto eles oram aqui. Coloca de pé, nós já vamos iniciar a campanha. Deixa Deus curar nesta noite. Deixa Deus ministrar. Adore. Adore ao Senhor. Levante a sua voz e adore ao Senhor. Ele é digno de toda adoração. Então adore. Hoje é dia de cura. É noite de restauração. É noite de cura. Deus está curando a sua família nesta noite. Ah, Espírito Santo de Deus. Deus está presente. Adore. Adore por tudo que Ele fez na sua família. Você que tem uma família abençoada, adore por isso. Se você já tem uma família abençoada, adore ao Senhor pela sua família. A sua família é abençoada, então adore. A nossa família não é a melhor do mundo, mas é uma família abençoada. Aleluia. Aleluia. Adore, adore. Oh, presença de Deus. Família restaurada, transformada, cheia da presença de Deus. A tua família vai ser mudada, vai ser transformada. Deus tem solução para a sua família assim. E começa hoje uma restauração na sua casa. Aleluia. É noite de conserto, é noite de restauração, é noite de ajuste na família. Oh, presença de Deus no meio da família. Abrace o teu esposo aí, abraça a tua esposa. Se está perto de você, abraça. A tua família é o maior patrimônio que você tem. Não é a sua fazenda, o seu trabalho, o seu emprego, o seu salário. Não, 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 não. É a sua família. Aleluia. Aleluia. A sua família é um projeto de Deus, crente. A minha família é um projeto de Deus. Eu não abro mão. Não abre mão da tua família por nada, não. Não abre mão da tua família por algo, não. Não abre a mão da sua família por algum negócio, não. A sua família é um projeto de Deus. Aleluia. A tua família é um projeto de Deus. Aconteça o que acontecer, guarde a sua família, zele pela sua casa, zele pela sua família. O maior projeto que Deus tem para nós é a minha, a sua, é a nossa família. Aleluia. Você crê que Deus está aqui, está restaurando a família? Então joga as suas mãos ao alto e aplauda ao Senhor. Fala: eu creio, o Senhor está no meio da minha família. Aplaude mais forte. Você que ama a família, você que ama a sua família, aplauda mais forte. A tua família é um projeto de Deus. Aleluia. É o maior projeto de Deus, é a sua família. Aleluia. Oh, vamos iniciar nossa campanha. Pega o teu cartão em nome de Jesus. Obrigado, obrigado ao Ministério de Comunicação. As filmagens estão lindas, tá? Glória a Deus. Pega o teu cartão e vem em nome de Jesus iniciar a campanha. 7 semanas passa muito rápido, crente. 7 semanas de campanha passa muito rápido. Se eu fosse você, olha, vem o verão aí, não para de vir na igreja, não. Não para não, tá? Não desanime não. Quer iniciar uma campanha hoje pela sua família, pela sua área